Fala pessoal, Rodrigo Ferreira aqui, presidente nacional da Juventude do Podemos, e hoje estou aqui para falar com vocês que a política ela tem inúmeros caminhos. Eu mesmo comecei na política muito cedo, já aos 15 anos de idade resolvi ingressar no movimento estudantil. Tentei construir o Grêmio, o que não deu muito certo, eu estava numa escola particular, mas eu não desisti não. Eu fui para a Associação Municipal dos Estudantes Cabistas. Cabistas é o gentílico da minha cidade, Arraial do Cabo, no interior do Rio de Janeiro. E ali eu fui presidente da Associação Municipal dos Estudantes Secundaristas. E comecei, aos 17 anos, o meu movimento na política. Na política, no movimento estudantil, descobri os partidos políticos. Já tinha me filiado aos 16 anos em um partido político e descobri a Juventude Partidária, uma setorial dos partidos políticos destinadas, preocupadas com a juventude. Desde então, me mobilizei na juventude municipal, articulando, agitando as coisas na minha cidade, envolvendo os jovens, convidando o vizinho, convidando o amigo, convidando os colegas da classe, os colegas da escola. Todo mundo eu convidava para participar. E onde eu parava, eu falava sobre política. Falava de política em casa, falava de política na igreja, falava de política em qualquer roda que eu parava. Onde eu estava, a política também estava. E aí comecei a me mobilizar cada vez mais e fui me inteirando cada vez mais. Aos 18 anos, logo depois, fui convidado para ser assessor do prefeito na minha cidade. E aí comecei a conhecer a política mais de dentro, como é que funcionava o poder público, como era essa relação entre vereadores e prefeito, poder legislativo e poder executivo, e fui me apaixonando cada vez mais pela política. A juventude sempre foi minha bandeira, sempre foi minha pauta. Eu sempre defendi a causa, a bandeira da juventude. Isso mexe muito comigo, me toca muito, porque os jovens são o futuro, mas também são o presente. Por isso, me dediquei de cabeça na pauta da juventude, tendo sido da juventude estadual, lá no Rio de Janeiro, e sendo hoje presidente nacional da Juventude do Podemos. Aqui no Podemos, a gente reúne os nossos jovens e a gente pensa projetos para angariar ainda mais jovens, filiar jovens, envolver, mobilizar os nossos jovens e pensar como que nós vamos atrair os jovens para pensar a política, para pensar o Brasil. É isso que a gente trabalha. É dessa forma que a gente pensa. É o jeito Podemos de fazer política, tá no DNA da Juventude do Podemos, da J Podemos. Assim que a gente faz, reunindo, escutando, sem divisões, somando as forças. Cada um pensa de um jeito, cada um tem uma ideia para trazer, cada um quer de uma forma, cada um pensa de uma forma. E a gente reúne todos esses pensamentos, pensa os nossos projetos e atua em favor da juventude do Podemos, nos relacionando com as demais juventudes políticos partidárias, nos relacionando com grêmios estudantis, com os DCEs nas universidades, atentos às causas importantes para o Brasil. Numa juventude partidária, a gente fala, por exemplo, sobre a falta de emprego para a juventude. O acesso ao primeiro emprego, que é uma lástima no nosso país, que é um problema grave no nosso país. Nós falamos sobre o jovem estar mais ativo na política. Somos 42% do eleitorado no Brasil, de todo o eleitorado. Temos que estar mais engajados, mais ativos. Esse é o papel da juventude política. A juventude partidária deve atuar nesse sentido. Deve atuar para tornar a vida do jovem uma vida melhor. E nós pensamos isso tanto aqui na Juventude Nacional como nas nossas juventudes
na esfera estadual e nas esferas locais, que são as esferas municipais. Essa é a forma que a gente atua. Esse é um jeito que a gente encontrou de prestar serviço às pessoas, de prestar serviço ao coletivo. Eu sempre costumo dizer o seguinte: a política é a arte da gente dialogar e a arte da gente olhar para o outro. Nós temos que ter a capacidade de ser sensíveis, de sermos sensíveis ao que o outro precisa, ao que o outro está dizendo, ao que o outro está falando. E isso, repito, está no DNA da juventude política e não é diferente na juventude do Podemos. Se você é jovem e você pensa em se dedicar à política, em se dedicar à vida pública, a juventude do partido político é uma excelente porta de entrada. Se filiando ao partido político, se filiando ao Podemos e se envolvendo, se filiando ao Podemos e se envolvendo cada vez mais com a juventude do Podemos, você vai entender como é que funciona a vida política. Você vai começar a iniciação na vida política. Tem várias formas de se começar na vida política, mas eu particularmente defendo com unhas e dentes que é na base, que é na juventude partidária que a coisa começa. É na juventude partidária que a gente discute. É na juventude partidária que a gente conhece a política, que a gente aprende a política. A gente aprende olhando os mais velhos, a gente aprende observando como a política se dá. Então, se você tem vontade, se você pensa em estar na política, não sabe como começar, filie-se ao Podemos e venha fazer parte da juventude do Podemos, a juventude que mais cresce no Brasil.